Pouca gente sabe, mas, infelizmente, alguns artistas conhecidos de trabalhos na TV faleceram de maneira trágica, tirando a própria vida. Ao longo deste vídeo, você verá 10 famosos brasileiros que, infelizmente, tiraram a própria vida. Vamos relembrar suas histórias e refletir sobre a importância da saúde mental. Cada uma dessas estrelas brilhou intensamente em suas carreiras, mas enfrentou batalhas internas que muitas vezes não eram visíveis ao público. Suas trajetórias nos lembram que, por trás da fama e do sucesso, existem seres humanos com sentimentos e vulnerabilidades. Aproveite e inscreva-se no nosso canal e compartilhe sua solidariedade nos comentários abaixo. Acompanhe-nos nesta jornada de reflexão e conscientização. Flávio Migliaccio. O ator tirou a própria vida e deixou uma carta à família em que diz que a humanidade não deu certo. Ele foi encontrado morto em seu sítio na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, em maio de 2020. Flávio fez muitos sucessos humorísticos na emissora Rede Globo, como Viva o Gordo, Chico Anísio Show e Tapas e Beijos. Ao lado do corpo de Flávio Migliaccio, foi encontrada uma carta de despedida escrita à mão em caneta vermelha. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje, escreveu Flávio antes de tirar a própria vida. Walmor Chagas. Referência na dramaturgia brasileira, Walmor Chagas, de 82 anos, foi encontrado sem vida em 2013 em uma pousada de sua propriedade na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Seu corpo foi encontrado em uma cadeira, com um revólver em seu colo. Ele começou sua carreira como ator no teatro, no final da década de 1940. Na televisão, ele estreou em 1953, na extinta TV Tupi. Já na Rede Globo, Chagas compôs o elenco de diversos projetos importantes, como A Favorita, Selva de Pedra, O Pagador de Promessas, Pé na Jaca, entre outros. Sua última aparição foi na série Filhos do Carnaval, da HBO. Segundo a família, o ator esteve em São Paulo uma semana antes de tirar a própria vida, alegando a necessidade de realizar exames de rotina, e ficou hospedado na casa da filha. A visita foi tão repentina que hoje a família acredita que possa ter sido uma forma de se despedir e que ele talvez já tivesse algo em mente. Leila Lopes. Aos 50 anos de idade, Leila Lopes, que se destacou como Suzane em O Rei do Gado, foi encontrada sem vida no seu apartamento em São Paulo em dezembro de 2009. Antes de partir, Leila escreveu uma longa carta de despedida, dando detalhes do que sentia naquela época e agradecendo pessoas próximas. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada naquele dia, foram encontradas caixas de remédios vazias e um prato com restos de comida misturados. Além de uma carta de despedida escrita por ela, no texto, a artista dizia que teve uma vida linda, mas não soube administrar o dinheiro que ganhou com os trabalhos na televisão. Além disso, ela também afirmava que foi enganada por algumas pessoas durante a carreira e não queria sofrer como a mãe no fim da vida. Na época, de acordo com o amigo, Leila estava triste com os cancelamentos de gravações do Calcinha Justa, programa que apresentava desde 2006. Heloísa Faisal. Participou da 7ª edição do reality show A Fazenda, da Record, em 2014, quando ficou entre os 3 finalistas. Heloísa foi encontrada sem vida em 2017 em seu apartamento. Na época, uma carta foi encontrada por agentes, na sala da casa onde a funkeira foi encontrada. Em um trecho do texto, ela diz que não aguentava mais viver nesse mundo. As cartas foram encaminhadas à perícia e à família. Heloísa foi encontrada pelo filho dela, de 19 anos na época, no apartamento onde morava, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Champignon. A morte do baixista tornou a história final do Charlie Brown ainda mais trágica.
O músico tirou a própria vida em setembro de 2013, aos 35 anos, e foi encontrado em seu apartamento cerca de 6 meses após o falecimento do vocalista Chorão. Mesmo com a sequência das atividades na música após a morte de Chorão, Champignon ainda parecia muito afetado pela perda do amigo. A situação piorou quando o músico começou a receber críticas de alguns fãs nas redes sociais. Uma arma foi encontrada na mão do músico. Ele estava em casa com Cláudia Campos, sua mulher, que estava grávida, e deixou o local em estado de choque. Na época, ela chegou a ser atendida em um hospital e passou parte do dia sedada. Ariclé Pérez. Ariclé faleceu no dia 26 de março de 2006, 2 dias após finalizar a minissérie JK, após Cair da Janela. Até hoje, a morte da atriz é considerada um mistério, apesar da hipótese principal ser de que ela tirou a própria vida. Afinal, ela estava sozinha em seu apartamento. Um funcionário do edifício encontrou a artista, que tinha 62 anos de idade, e ligou para o resgate. Segundo fontes, Ariclé enfrentava na época uma profunda tristeza. A atriz deixou um bilhete na portaria do edifício onde morava pouco antes de ser encontrada. O bilhete entregue ao porteiro continha telefones de familiares para qualquer eventualidade. Natural de Campinas, Ariclé estreou na televisão na Tupi em 1976. Já na Rede Globo, ela começou a fazer um papel atrás do outro a partir de 1990, onde participou de novelas e minisséries. Rodrigo Amendoim. O influencer de 24 anos tirou a própria vida em 2023. O influencer foi encontrado em seu apartamento sem vida. Rodrigo Amendoim tinha mais de 1 milhão de seguidores. Ele ficou conhecido por gravar vídeos em tom de brincadeira, respondendo a perguntas de seguidores ou dando conselhos bem-humorados, muitas vezes acompanhado por uma garrafa de cerveja. Em entrevistas, Rodrigo relatou infância difícil. Ele trabalhou vendendo geladinhos e amendoins nas ruas de Salvador, justamente de onde teria vindo seu apelido. Em um vídeo gravado dias antes de sua morte, o influencer apareceu chorando copiosamente. Nas imagens, o famoso disse que haviam pessoas o perturbando. Amendoim desabafou em suas redes sociais sobre a dificuldade de se comunicar com pessoas que o perturbam, explicando que suas tentativas de conversar eram interpretadas como reclamações. Ele expressou seu desejo de ser compreendido em sua insatisfação e destacou que, mesmo realizando sonhos materiais como a compra de um carro, ele ainda buscava paz interior. Paulo Padilha. Paulo foi um ator brasileiro que atuou nas telenovelas Cavalo de Aço, Assim na Terra como no Céu e Os Semideus. O famoso tirou a própria vida em 1977, se jogando do edifício onde morava, no bairro paulistano de Santa Cecília. Seu último trabalho foi em 1976 e ele tirou a própria vida em 1977. Ele se foi exatamente no auge da melhor fase da sua vida profissional. A causa dele ter feito isso não foi divulgada na época, mas a família diz que ele sofria de uma profunda tristeza. Aline Araújo, a blogueira. Aline Araújo, de 24 anos, tirou a própria vida em 2019, no dia seguinte que resolveu se casar sozinha. Ela havia marcado o casamento com o noivo, mas ele terminou tudo com ela na tarde do dia anterior por mensagens. No dia da cerimônia, Aline se casou, fez a festa junto com seus familiares e jogou o buquê. Também teve banda na festa. Porém, no dia seguinte, ela se atirou do 9º andar de um prédio. Nas redes sociais, Aline chegou a publicar um texto falando sobre a decisão de subir sozinha ao altar. Ela estava passando por um momento muito triste após o abandono de seu noivo. A mãe da jovem contou que ficou prestando atenção na filha o tempo todo depois do casamento. Mas ela efetuou o ato quando Elizabeth, mãe da jovem, pegou no sono. A mãe disse que sabia que o resultado viria depois. De acordo com ela, a jovem se tratava desde a adolescência. Aline usava as redes sociais para tentar ajudar outras pessoas que compartilhavam da mesma tristeza. Antes das publicações, seu perfil tinha 26 mil seguidores. Agora, após seu falecimento, passou de 400 mil seguidores.
Yasmine Gabrieli. Há 4 anos, a notícia da morte de Yasmine Gabrieli chocou o Brasil. A cantora de 17 anos, que era ex-participante do programa do Raul Gil, tirou a própria vida e pegou todos de surpresa no dia 21 de abril de 2019. A ex-caloura mirim era um sucesso quando criança na atração, que é exibida até hoje nas tardes de sábado do SBT. Apesar do prestígio, a adolescente teve uma vida pessoal marcada por grandes turbulências. Ela já havia perdido a mãe e o irmão e morava com o pai. Pouco tempo após a tragédia, o pai de Yasmine Gabrieli desabafou sobre a partida da filha, durante participação no programa Raul Gil. Sob companhia da madrasta da jovem, ele contou que ela não apontava sinais de que sofria depressão ao ponto de tirar a própria vida, e contou que ela fez um último pedido antes de morrer. Assim como Yasmine. Muitas pessoas não parecem ou não dão sinais de que estão tristes, e todos esses casos dão uma certeza: a depressão é assunto sério e precisa ser tratada. Se você está passando por alguma dificuldade, existem alguns serviços gratuitos que podem ser acionados. Um deles é a ligação para o número 188. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção por meio de conversas, sob total sigilo, por telefone, por e-mail e chat 24 horas todos os dias. Preste também a sua homenagem nos comentários abaixo a esses artistas que infelizmente partiram muito cedo.